No vídeo de hoje iremos abordar sobre civilização. O que é uma civilização e qual seria a sua base? E mais, a civilização de Caim. Você lembra dele aí? Se você não lembra, a gente vai dar uma revisão nisso. A civilização de Caim. Como era? Quais as características da civilização de Caim? Outra, e Deus? Será que Deus, de alguma forma, participa? Será que Deus intervém nas civilizações? Será que você poderia me lembrar aí algum exemplo das intervenções divinas aí ao longo da nossa história, ao longo da história da civilização humana? Se esses textos aí despertam sua curiosidade, pode ficar aí com a gente após a vinheta. A gente vai falar sobre esses assuntos. Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar, como já foi dito aqui no início das perguntas, sobre a civilização humana. O que seria essa civilização? E para fazermos isso, vamos iniciar lendo o texto áureo da lição da Escola Dominical deste próximo domingo. Aí eu lhe convido a abrir a sua Bíblia ou a sua lição e acompanhar a leitura. Ou se você não tiver nenhuma delas aí em mãos agora e puder me acompanhar pelo vídeo, ela vai aparecer aí na tela. Caso contrário, vai me ouvindo aí que nós vamos ler juntos. Então o texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, e diz o seguinte: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então hoje nós vamos estudar concernente aí a necessidade, quase que implicitamente aqui, de que a sociedade, de que a civilização, ela é necessária para que o homem complete a sua missão, que era povoar e dominar a terra. Então, dentro desses nossos objetivos aqui, dentro dessa lição, o que nós podemos observar é que Deus, várias vezes, ele pode e intervém na história, tanto no individual, como na minha vida, como na sua vida em particular, quando tem assuntos pessoais a tratar conosco, e também quando o assunto é mais sério e abrange uma quantidade maior de pessoas. Então se vê que Deus age também com as civilizações. A leitura oficial, eu te convido a ler agora, abra sua Bíblia mais uma vez aí comigo, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 ao 16. Já achou? Já se situou aí na palavra? Então vamos começar. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que te decaiu o semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti seja o desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantando Caim contra o seu irmão Abel, o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará.
O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos começar aqui a analisar a primeira civilização. E no que consta aqui das escrituras, da leitura oficial, nesse capítulo 4 aqui, nós já temos aqui os primeiros acontecimentos terríveis, né? A prática do primeiro crime aí, o primeiro homicídio. Né? O irmão, movido de inveja, um sentimento que deturpa, né, o que Deus tem de plano, de projeto, basta nós analisarmos aí os mandamentos, né, e nós vamos ver que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Assim como Jesus não eliminou os demais, mas resumiu, ele sabe que a nossa mente, né, meus irmãos, é um pouco tanto quanto esquecida. Então, Jesus sintetizou nesses 2 mandamentos, porque, por tabela, nós vamos cumprir os demais obedecendo a esses 2. Então, nesse texto aqui, me chama muito a atenção algumas situações que eu desejo explanar agora para os irmãos. Vejamos que já começa instituindo aí a primeira família, né? Adão e Eva no começo, tendo o primeiro e o segundo filho, né? Seguidamente aí, primeiro tiveram a Caim e depois tiveram a Abel. Então vejamos aí que o mais velho dedicou-se a ser lavrador e o mais novo era pastor de ovelhas. Então vemos que essas 2 atividades, elas são essenciais para o sustento de qualquer outra atividade que o ser humano possa se dedicar. Sem essas 2 atividades, a nossa agricultura, né, e a pecuária, sem criar e sem plantar nada, então torna inviável o convívio social. Porque existia uma necessidade de que, enquanto as famílias crescessem, deveria haver mantimento, subsistência, para que fosse possível a vida em conjunto e a vida fosse seguindo. E aí, meus amados, o que chama atenção aqui nesse episódio fatídico é que aconteceu de que os 2 pretenderam agradar ao Senhor e lhe trazeram uma oferta. Um trouxe do que plantou e o outro trouxe dos primogênitos, né? O Abel trouxe dos primogênitos, do que tinha dito, e a gordura do animal. E Deus sempre mostra aqui na sua palavra, principalmente no Antigo Testamento, que a oferta de ovelha, de gordura, o cheiro da gordura queimada é agradável a Deus, é agradável nas narinas do Senhor. Então ele se agradou de Abel, mas da oferta de Caim não atentou. Aí vem alguém de plantão dizer: poxa, bem que Deus podia ter também se agradado da oferta do Caim, né? Mas que consta que Deus pode se agradar ou não se agradar do que ele quiser. Lembra que ele é Deus, né? Então vamos seguindo aqui. Então, meus amados, quando Deus percebe no semblante, né? A gente tenta esconder, às vezes, o desagrado de alguma situação, mas o semblante, né? Ele já denuncia aqui o nosso estado, né? Como é que Caim se deparou com aquela situação? Ele achava talvez que fosse até mais merecedor do que o irmão, né? Porque você lembra que Caim é o mais velho, então Caim é primogênito, aí ele deve ter algum prestígio na frente do seu irmão caçula, mas Deus questiona ele, né? E não vai ser o primeiro questionamento não, fica comigo. Pois bem, depois de questionado, por quê? Aí vou abrir um parêntese aqui agora, nesse momento, né? Para não perder o costume do parêntese. Preste atenção comigo aqui. Será que Deus não sabia por que é que tinha desfigurado o semblante dele? Será que Deus não sabia o que Caim estava sentindo? Eu vou dizer a você, estritamente, no meu coração, eu sei que Deus sabia. Mas, pelo pouco que eu me debruço sobre a palavra de Deus e eu penso sobre a minha existência nessa terra, eu fico pensando o seguinte, irmãos, olha, as perguntas mais essenciais da vida são as mais difíceis de responder. Quem você é? Parece uma coisa, não é óbvia, mas não tem nada de óbvio. Tenta responder essa pergunta aí, você, para você mesmo. Quem você é? É muito filosófica essa pergunta. Principalmente agora, se conhecer ao ponto de saber o porquê. Muita gente vivencia sentimentos, experimenta sensações e não sabe o porquê. Eu estou cansado de ver relatos de pessoas que dizem que
Eu estou numa festa, eu estou num lugar, mas eu não sei porquê, às vezes no trabalho ou até mesmo em casa, sem pensar em nada, me bate uma tristeza, sabe? Me bate um sentimento de pesar, eu fico muito triste e eu não sei explicar por que é. De certa forma, o inverso pode acontecer, acontece, mas eu tenho presenciado com menos frequência. É mais comum as pessoas se sentirem mal do que se sentirem bem repentinamente e não saber por que estão bem. Não é simplesmente se sentem bem. E geralmente quem se sente bem, eu percebo assim, que eles nem sequer partilham desse sentimento bom. Poxa, acordei tão bem hoje. E são poucas e poucas vezes que eu vejo pessoas falarem sobre isso. Se você já experimentou coisas aí desse sentido, que estão destoando um pouco do que eu estou falando aqui, né? Se você já teve outro tipo de experiência, pode colocar aí nos comentários. Então, fechando aqui o parêntese, eu queria esclarecer o seguinte. Veja bem, meu amado. O que Deus está perguntando aqui a ele, a Caim, é se você tem na sua mente a clareza de por que você está assim. Em que Deus ofendeu a ele? Deus desprezou, Deus não atentou, a palavra diz não atentou, né, para a oferta de Caim. Então veja que Deus, ele, ao meu entendimento, ao meu humilde entendimento, ele quis mostrar, ele quis revelar a Caim, veja Caim, você precisa entender quem é você e você precisa entender o que você está sentindo, qual é a explicação desse sentimento. Então, vemos aí, com essa inveja no coração ele vai dormir. Diz aqui que a Bíblia não fala qual o período, se foi no dia seguinte, ou se foi na mesma semana, ou se foi logo após. Ele só diz que antes desse episódio, por mais que o Senhor tenha dito a Caim, Caim, se você fizer o bem, não vai ter aceitação para você. Então você veja que Caim, ao meu entendimento aqui, no contexto da palavra de Deus, você veja que Caim foi indagado sobre concernente a ele fazer o bem. Então, eu poderia fazer uma leitura estrito sensu aqui da palavra e dizer que alguma coisa havia de mal. Não sequer da oferta, porque você lembra que a intenção também para Deus conta muito. Você lembra lá do Novo Testamento do mancebo de qualidade, onde ele foi indagar a Jesus naquela situação, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus foi falando com ele, ele disse, isso tudo eu faço desde a minha mocidade. Você lembra desse episódio? Né? A intenção do homem, a intenção do coração do homem, o desejo do coração do homem, Deus tem bastante interesse nisso. Então, alguma coisa aqui no coração, e eu acredito que seja justamente essa inveja que Caim tinha pelo mais novo, né, pelo seu irmão mais novo, por Abel, e foi deixando ele amargurado e criando nele uma revolta e um desejo de eliminar a concorrência. É o que muitas pessoas fazem. Às vezes, parêntese de novo aqui, o que é que as pessoas fazem? Porque você dá um bom testemunho, porque você tem um bom procedimento, porque pessoas admiram você, não porque você tenha muito mais do que ele. Eu já vi pessoas terem inveja de pessoas que não têm nem metade das condições, vamos dizer, financeiras, econômicas da outra pessoa. Mas é alguma coisa, é o brilho que aquela pessoa tem, que deixa aquela pessoa um pouco que insatisfeita. E aí a pessoa não se conforma e tenta fazer algum mal àquela pessoa, como se, eliminando aquela pessoa, pudesse sim eu apagar o brilho dela, me engrandecer com isso. Porque aí sem concorrência eu vou ser o melhor. Então o que ele fez? Ele, acometido de inveja, ele cometeu o primeiro homicídio da nossa história. Então ele abruptamente aqui ceifa a vida do seu irmão. A Bíblia não entra em detalhes como, mas ele ceifa a vida do irmão. Aí vem a segunda parte da conversa. Veja que Deus agora vai perguntar a ele, Caim, onde está Abel, teu irmão? Quando ele é indagado sobre esse assunto, agora outro parêntese meu, quando ele é indagado sobre o paradeiro, onde está Abel, aí me perguntam, e Deus já não sabe? Mais uma vez, Deus queria aqui confissão. Eu acredito que Deus queria que ele confessasse. E que ele mostrasse, talvez, um arrependimento do que ele tinha feito. Né? Que ele foi acometido pelaquela ira e teria se arrependido. Deus também viu? Viu. Deus quer, na verdade, que nós declaramos a verdade para ele.
Deus não quer que a gente vá bolar histórias mirabolantes ou ficar encobrindo coisas para se mostrar fiel, né, para se mostrar condizente com a sua vontade. Então, fechando parênteses aqui mais uma vez, qual é a reação desse invejoso, né, tomado de inveja? O que é que ele faz? Ele mostra a agressividade que ainda há no seu coração. Ele diz, porventura, até se fosse pai e filho carnal hoje, se meu filho me der uma resposta dessa, a vontade que realmente dá é a gente perder um pouco a santidade. Veja, meu irmão, que coisa, que resposta mais revoltante. A resposta que ele dá a Deus, para mim, parece o delinear do que vai acontecer em seguida. O que é que ele faz? Ele é rude com o Senhor. Porventura, olha a altura da conversa dele. Porventura, eu sou guarda-costa, eu devo saber do paradeiro do meu irmão, o que é que eu tenho a ver com ele? Ele cuide dele. Veja a insolência desse jovem, né? Desse jovem que é o mais velho. Vamos prosseguir na leitura. O que é que acontece depois? Aí vem a maldição por parte do próprio Deus. Deus amaldiçoa ele, que agora vai caminhar aí errante, fugitivo por entre a terra. Né? Ele cometeu esse crime. E o que é que ele diz agora? Veja que a insolência não tem limite. Ele ainda é mais atrevido. Ele ainda é mais ousado. Ele não se arrepende. Veja o nível de ódio e o nível de inveja que esse cidadão tem. Olha o que ele vai fazer. Por acaso, veja que chantagem emocional ele tenta fazer aqui com o Senhor. Ele tenta mostrar que o Senhor seja mau. Veja que coisa mais discrepante. Ele faz, olha, por acaso a minha maldade é tão grande que não pode ser perdoada? E ele pediu perdão aonde, meu amado? A justificativa disso a gente não encontra na leitura da palavra. Então veja que ele faz o meu pecado, e o meu pecado é tão grande assim, que o seu perdão pequeno não possa me perdoar, aliviar essa para mim, né? Quando as pessoas pensam que gesto de amor é simplesmente a gente se cegar, né? E dar razão àquela pessoa que nos é querida, mesmo se ela não a tiver, mesmo se ela for praticar coisas que não deve praticar, andar por caminhos que não deve errar, fazer o que não deve fazer. Então isso não seria amor. Veja que depois, aqui, de ele dizer isso, concernente ao Senhor, né, que ele colocar o perdão de Deus menor do que o pecado dele, né, que ele, é meu pecado, veja o que ele faz. Ele diz assim, minha situação agora é essa, não é? É assim o seu perdão, não é? É agora, é assim que eu vou viver. Eu vou viver fugindo da sua face, eu vou viver fugindo aqui na terra, errante, e quem me achar não vai me matar não. Porque se o Senhor é Deus e me expulsa da sua presença e me amaldiçoa dessa forma, imagine um conterrâneo meu. Um parêntese que eu quero fazer aqui agora. Preste atenção. Dizem que Paulo já escreveu lá numa carta da igreja que diz o seguinte, como diz o apóstolo Paulo, né? Tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é boa forma nisso, pensai. Por quê? Os nossos pensamentos, eles vão refletir no nosso estado emocional, né, no nosso bem-estar. E tudo que nós estamos pensando, nós vamos ser cheios daqueles pensamentos. O que é que o irmão Edgar está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando a gente está pensando em coisas, veja que a cabeça dele está cheia de quê? De ódio, de inveja. Então, como é que ele vai julgar o próximo dele? Com os mesmos sentimentos que ele tem, porque é isso que ele tem na mente. Percebeu? Fechamos o parêntese aqui. Então Deus disse, não, de forma nenhuma, eu vou lhe pôr um sinal. E vou amaldiçoar quem tocar em você e o matar. Então, o que é que Deus fez aqui? Deus, não se preocupe não. Eu vou lhe marcar aqui e vou lhe dar essa segurança. Você agora vai poder andar errante por aí com essa confiança de que ninguém vai ceifar a sua vida. Depois, meus amados irmãos, aqui nós encerramos a análise da leitura oficial. Então, o que é que nós temos aqui para observar? Veja que existe agora uma necessidade. Ele foge, provavelmente com uma de suas irmãs, ele foge para a terra de Nod, a oriente do Éden,
com uma pessoa. Com ela, ele a conhece, não é? E tem um filho com essa pessoa, com essa mulher. Então o que é que acontece? O primeiro filho chama-se Enoque. E é com este nome que ele batiza a primeira cidade, assim podemos conceber, instituída, estabelecida no Antigo Testamento. Então veja, ele deu início à primeira civilização humana. Aí você vai dizer assim, não, a civilização humana não estava com Adão, a coisa estava começando a crescer. Adão já estaria com ele como mais velho e Abel. Só que ele assassina Abel. Então o que é que acontece agora? Quando ele foge, ele vai ter que fundar a sua própria, digamos, tribo, a sua própria família. E a sua família vai crescer numerosamente. Por quê? Porque eles vão se relacionando e vão se multiplicando e vão formando aquela, no que seria a aldeia. E aí vem o conceito da nossa lição do que é. Vamos entrar agora no aspecto da origem da civilização. Então o que é? O que é civilização? Civilização, no entendimento aqui que podemos extrair da lição, é o seguinte: é o que é peculiar na parte de intelectual, moral, de música, né, artística, por que não dizer, de uma comunidade de pessoas. Porque entenda agora que nós vamos reforçar mais uma vez, sem a figura da família, não é? Sem o surgimento da família, se fossem somente seres humanos criados, como os anjos são criados, e sem a necessidade de ter relações sexuais para se multiplicar, veja que não haveria sociedade, não é? Já foi dito aqui em outras lições que é a condição sine qua non. Não há possibilidade de existir uma sociedade, de existir uma civilização sem a figura das famílias. E analisando essa definição, o que seria isso? Veja, no Oriente, no mundo oriental, como assim chamamos, existem culturas lá que a gente não realiza aqui. Eles são uma civilização um pouco diferente da nossa. Por que eu digo isso? Porque é uma cultura diferente. Não é só aquela ideia de como surgiu aqui depois da década de 90, aquela questão das tribos, né? Qual é a tribo e depois virou vibe. Qual é a tua vibe mais atual, né? Os jovens conhecem muito bem esse termo. O que é vibe? São coisas de interesse comum. Vamos dizer, vamos fundar aqui agora a associação dos skatistas da minha rua. Isso é uma civilização? Não, isso é uma comunidade. Eles estão formando um grupo de pessoas que andam de skate naquela determinada rua. Mas não é uma civilização. Por quê? Porque está faltando os outros elementos. Tá? Está faltando o cultural, está faltando aí o musical, está faltando aí o artístico. Ou seja, é todo um conjunto disso. Mas é claro que a prática de skate pode ou não estar atrelada à cultura daquele povo. Eu acho que você me entendeu. Então veja só. Com essa definição, nós podemos partir agora da premissa de que a base da sociedade, como nós já bem colocamos aqui, é a família, é a figura da família. E a família lá instituída já em Gênesis, capítulo 1, versículo 18 ao 25, quando vem ali Adão receber a Eva como sua esposa. Então nós vamos ver aqui o seguinte: Deus já criou o ser humano vai se multiplicar, porque é a missão dele de crescer, né, de multiplicar e dominar a terra. Então, vamos analisar o seguinte contexto. Se existe o ser humano, ele tem uma necessidade para subsistir neste plano. Então, qual é a subsistência? Como é que o ser humano iria subsistir no mundo? Então, ele subsiste através do trabalho. Aí você poderia me fazer uma pergunta e eu ia te parabenizar pela pergunta. Se Adão não tivesse pecado, existiria o trabalho ou existiriam as comunidades? Melhor colocando, essa pergunta do trabalho, né, eu já fiz uma lição passada, eu sei que você já sabe, aí vai estar bem resolvido sobre essa questão. Mas aí, esse convívio social, essa civilização, ela seria formada se Adão não tivesse decaído? E outra coisa, se eu acabei de dizer que foi por Caim ter foragido, não é, Deus ter expulsado e amaldiçoado ele como errante na face da terra, ele formou a primeira civilização. Ele foi o primeiro a chegar e dizer, ó, e aqui agora vai ser uma comunidade, aqui vai ser uma cidade, e a cidade vai se chamar Enoque, o nome do meu primeiro filho. Percebe aí? Aí você pode me perguntar, e se ele não tivesse assassinado o irmão?
existiria da mesma forma. Já estava mais do que intrinsecamente relacionado. É intrínseco, está nas entrelinhas aqui do plano de Deus. Porque, na verdade, seria mais proveitoso para o homem, seria mais completo a nossa experiência aqui, se nós tivéssemos seguido a orientação pelo pé da letra. Né? A civilização, a mulher já ia conceber filhos, né? O homem ia se multiplicar. O que é que nós temos que atentar aqui é o seguinte, é o coletivo. Agora nós estamos mais focados nos resultados da multiplicação da espécie humana. Então veja, vai haver mais necessidade. Não existe uma civilização de uma pessoa só. Como eu disse, é o que é peculiar a um grupo de pessoas. Né? Por isso que tem cidades, principalmente isso no norte-americano, é muito mais evidente, porque até leis lá, porque leis lá são no sistema common law, ou seja, consuetudinário chama-se assim, costumes. É o que é aceitável no costume daquela civilização, daquela comunidade. Percebe como uma coisa é diferente? Como uma coisa é bem delimitada? Tem países norte-americanos, por exemplo, tem estados norte-americanos lá, que uma criança é julgada e pode ser sentenciada à pena de morte. Lá tem isso. Já tem outros estados que ainda, apesar de ser norte-americanos, não admitem. Então você vê que é um conjunto de moralidade, de intelecto, de cultura, de prática, de um grupo de pessoas. Então, vai se acontecer aí a multiplicação natural das pessoas, as pessoas vão nascendo, vai multiplicando, vai aumentando a população daquela comunidade e vai formando aquilo ali. E vamos adentrar agora o que é que fala acerca de subsistência. O homem precisa comer, né? Então existe até uma referência aqui que achei bastante, ela é bastante direta e um pouco que engraçada, aqui que no livro de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, onde vai, se você não quer trabalhar, então não coma. Então, o trabalho não é um fim em si mesmo. O trabalho é um meio para subsistir, para continuar existindo. Você também pode ver aí que após a queda, o que é que intensificou? Feriu a terra está doente, conforme nós podemos compreender aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22, você vai ver que existiu uma consequência também para a terra, da consequência de tudo que Adão fez, né? Do erro, da queda do homem. Teve consequências na natureza, teve consequências na terra. Então, atentamos também para uma coisa, um detalhe aqui muito especial. A ordem, a missão é o quê? É frutificai e multiplicai. E nada na Bíblia é por acaso. Né? Nada na Bíblia é por engano. Deus é muito organizado. E veja que ele diz, frutificai primeiro, multiplicai depois, para poder subsistir. Senão o sistema não se sustenta. Já pensou multiplicar sem frutificar, sem produzir? E aí a gente pode fazer uma pergunta aqui, como é que frutifica? É o trabalho. Né? Vamos fazer aqui uma analogia nos tempos de hoje? Façam aí as escolas, preparem suas crianças para preparar a terra, se profissionalizem. E aí é interessante, nós percebemos também que uma coisa não é excludente da outra. Não é só porque nós temos uma função profissional, um lado profissional, e temos o nosso lado espiritual aí, que nós devemos aí estar honrando a Deus de um lado e somente sentindo que nós estamos fazendo algo mecânico no outro. Pode aí um músico estar adorando a Deus, trabalhando em ou um fotógrafo, ou um padeiro, ou um entregador de jornal. Ele pode estar honrando a Deus com essa fase. Por mim, ele está até cumprindo o que Deus determinou. Ele está frutificando no lado material. Também está contribuindo. Porque você acabou de ver aquele texto que eu li, onde ele diz que aquele que não quer trabalhar, também não coma. Então vamos ver, meus amados, agora na parte dos conflitos, né? Diz uma frase do direito que diz, onde está a sociedade, está o direito. A vida em sociedade, ela está muito atrelada a essa exigência intrínseca nela. Tem que ter normas. Né? Você vê que o povo, depois da parte do Êxodo, Moisés foi responsável por isso e começou a organizar aquela comunidade. De que forma? Instituindo leis, fazendo julgamentos de causas, quer dizer, onde está a sociedade, está o direito. Existe essa necessidade, porque vai haver conflito. E o primeiro conflito aqui registrado foi marcado pela inveja. Você viu aqui no texto da leitura oficial que nós fizemos, que a inveja nasceu no coração de Caim, que fez ele cometer a atrocidade de assassinar o próprio irmão. E
A que pese esse sentimento no coração de Caim, a gente só transmite aquilo que realmente nós temos. Então veja que ele teve um filho, seu filho de Enoque, e a cidade batizada do mesmo nome. Como ele é uma pessoa que está com a mentalidade cheia de ódio e inveja, ele deve ter consequentemente passado isso, porque nós vemos o reflexo da violência na cidade de maneira geral. Em especial, nós podemos aí até acentuar a conduta do neto dele, o Maleque. O Maleque, ele cometeu um duplo homicídio aqui e ainda teve aquela alegria, aquele êxtase em deixar tão pequeno aquele fato, como se fosse uma coisa tão banal, tão aceitável ele fazer, que ele descreve ali no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24, ele descreve que um porque bateu e um porque o pisou, ele tirou a vida de duas pessoas. Então veja que aqui existe uma banalização da vida, não muito diferente de hoje. A gente vê que pessoas hoje estão mais preocupadas em divulgar, em bater foto, tirar selfies, né? Teve até uma caricatura que me chama muita atenção, que é muito pertinente aqui para o nosso assunto, de que eu vi uma caricatura onde uma pessoa estava num rio, com o braço debatendo, pedindo socorro, e tinham mais de 20 pessoas filmando no celular aquela pessoa se afogar. Então veja que esse tipo de banalização da vida é o que gera, aí é um terreno muito fértil para a prática das violências. E nós temos aqui uma questão bastante interessante. Eu podia fazer essa pergunta de várias formas, e se você me fizesse essa pergunta, com certeza eu te parabenizaria. É porque eles eram violentos, porque eles eram perversos, porque eles eram ímpios, de fato? Eles não poderiam prosperar em nada? Eu gosto muito de um texto da Bíblia que diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Isso, na minha interpretação, quer dizer que Deus dá as mesmas condições para ambos, justos e injustos. Ou seja, os salvos e os ímpios, o que acredita e o que não acredita, o que segue e o que não segue. E o que é que acontece? Não que a tecnologia hoje ele seja a determinante para que o homem se afaste de Deus, mas veja que, como eu lhe disse, comunidades diferentes, né? Às vezes comunidades menores, cidades menores, eu vou até dar um exemplo aqui no seguinte sentido. O que aconteceu aqui na história é que os caimitas, né, que assim é chamado, caimitas, os caimitas são os descendentes de Caim que formaram aquela cidade de Enoque. Tudo bem? Então vamos lá. Os cainitas, apesar dessa violência acentuada, dessas crueldades, né, da banalização da vida, eles, no ramo tecnológico, progrediram de forma ímpar. E foram até, né, influência para o outro irmão dele, agora o irmão mais novo nascido, o Sete, que foi o próximo filho de Adão e Eva. E o Sete não era tão bem desenvolvido, segundo nós podemos ler aqui nas Escrituras, do quanto os cainitas. Então, eu imagino, irmão, sabe, parêntese aqui agora, eu imagino às vezes, eu não sei se você já indagou, já teve alguma situação que você indagou a Deus, dizendo, ele é ímpio, ele não te honra, ele não te serve, mas olha quando ele está prosperando. Nós temos muita facilidade de acreditar. Lembra que Jesus certa vez disse, se eles não veem, eles não vão crer. Eles têm que ver para poder acreditar. Então veja que eles começam a ver que no ramo tecnológico lá começaram a ter fábrica de tendas, agropecuária, metalúrgicos. Então quer dizer, olhando para eles, você poderia ver assim, olhe pela progressão dele, então Deus está no negócio, né? Olha, veja como eles são avançados, e olha que eles nem honram a Deus, né? Aí começa a questionar até se precisa honrar a Deus quando foca somente no crescimento material. Eu acredito que foi por esse sentido que ele colocou aqui a tecnologia como um estádio de conflito, né, na parte da civilização. Então, vamos tratar agora do assunto ápice do nosso tópico, que é a intervenção divina. Então, vamos lá.
Deus cria o ser humano de forma singular. Deus cria de forma, não pode nem dizer que foi passiva, de uma forma tão intrínseca que Deus cria o homem primeiro dentro e depois sopra e o molda e o cria. Então, fora essa poesia e essa relação íntima que Deus sempre mostrou que quer ter com o ser humano, que tem intenção de ter com o ser humano, a gente pode ver o seguinte, que essa intervenção era parte de um detalhe que muitas vezes passa de percebido. É que Deus está em constante observação do ser humano. Deus está nos observando. Por mais que às vezes nós podemos sentir que estamos sozinhos, ou questionando até Deus se Deus nos abandonou, né, se Deus não está nos vendo, se Deus vai permitir essa situação acontecer, essa determinada situação acontecer. E é nesse sentido aqui que a gente às vezes esquece que Deus, ele com sua justiça, de forma amorosa, né, não tosqueneja o guarda de Israel, né, se Deus não guardar a cidade, vão vigiar os sentinelas, o guarda de Israel não tosquenejará, eis que não tosquenejará. E você vê, meu amado, que Deus ele fica sempre na sua onisciência, observando o nosso proceder e tudo que nos rodeia, e tudo que nos cerca. E temos sempre confiança de que por essa amplitude de vista que o Senhor tem de nós, da nossa vida, da nossa situação, não é o fim não. Vamos jogar nossa ansiedade no Senhor e vamos confiar. Ele está nos observando. Então, seguindo. E essa observação de Deus? Poderia me perguntar por que Deus está nos observando? O que é que leva Deus a nos observar? Veja que me chama a atenção, irmão, que mesmo tendo o homem caído, né, mesmo ele tendo expulso do Éden, veja que interessante. Ele tinha contato com os filhos de Adão e Eva. Veja que interessante, não é? Ele se agradou da oferta do mais novo. Ele se agradou da oferta de Abel. Você veja que existia a convivência do Senhor ainda nesse meio. E por que ele fazia isso? Será que Deus ele teria alguma finalidade dessa vigilância constante, de estar sempre nos observando? Né? Porque eu acho que todo o pai amoroso, naturalmente ele se preocupa com o filho. E hoje a gente pode até fazer isso de uma forma mais um pouco tecnológica, né? A gente coloca a câmera em tudo, aí vê no celular onde é que está o filho. Tem escola também que já disponibiliza isso. Né? Você está no trabalho, está em casa e quer ver como é que está o seu filho na sala de aula, até porque às vezes os meninos eles mudam muito o comportamento, né? Tem coisas que às vezes os pais se surpreendem, às vezes até fecham os ouvidos e os olhos para não verem e virem o que é que os filhos são na ausência deles, né? Então veja que a vigilância, né, também pode não ser só um ato de controle. Deus não faz isso somente para punir, né, e para disciplinar. Ele também faz para recompensar. Você veja aqui no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né, que ele é galardoador para aqueles que o buscam, que o acreditam, né, onde diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, sem fé não se pode agradar a Deus. Sem acreditar não se pode agradar a Deus. E nós ainda temos que terminar a lição. Então veja, ele não tem só o objetivo de disciplinar e punir. Não é somente de mostrar a sua vontade e punir caso nós não façamos. Ele também é galardoador. Então veja que como é que Deus participa. Então você diz que Deus participa de forma bibliográfica, como eu acabei de colocar aqui. Bibliograficamente, ou seja, participando da escrita da nossa história, de forma particular. É quando Deus trata direto conosco. Assuntos que são relativos somente a gente, né? Coisas que são pertinentes e que não vão afetar as outras pessoas. Assuntos particulares que Deus chama no cantinho e vai tratar com a gente. A biografia aqui, no caso, nós podemos dar como exemplo a própria vida que ele teve com a própria relação que tinha direta com Adão, com Eva, com Caim, com Abel. Veja que ele interage de forma como personagem da história da nossa vida. Então veja que existe também uma outra forma de Deus intervir, né, na nossa vida usando as autoridades constituídas. Né, pessoas que ele coloca, diz que toda autoridade é instituída por Deus. Então veja que quando Deus institui uma autoridade na nossa vida, ele está colocando alguém para intervir na nossa história, junto conosco, de forma a influenciar aí nossas posições. E você pode me dar exemplo aí,
Irmão Edgar, o senhor falou aí que Deus intervém, que Deus participa, mas veja que hoje Deus não participa mais daquela forma como no Antigo Testamento. Eu vou até te dar 2 exemplos aqui de intervenção histórica, onde Deus intervém primeiramente, né, para cerca de se multiplicar essa iniquidade, da coisa sair muito do controle. O que é que Deus faz? Aqui o dilúvio e na próxima a Torre de Babel. Então você vê que Deus intervém diretamente na história. Deus intervindo de forma direta na história. Ele produziu o dilúvio, ele deu o escape, ele achou graça em Noé, e você já sabe da história. E Babel está bem fresquinha da lição passada. Então, meus amados, já partindo aqui para o final da nossa lição, que hoje foi um tanto que mais coletiva, né? A maior intervenção que Deus mostra que faz, continua fazendo, né, com o ser humano, foi Jesus ter vindo aqui. Billy Graham já disse que o maior acontecimento da história não foi o homem sair da terra e pisar na lua, mas foi Deus descer do céu e pisar na terra. Esse sim foi o maior acontecimento. Jesus pisou aqui, Jesus é real, a história de Jesus é um relato histórico, de fato, e é através dele que nós temos a possibilidade, né, em João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora que às vezes nós temos até aquele caráter mais individual, queremos que Deus haja fazendo as nossas vontades, né? Nos ajudando somente com os nossos próprios critérios, da nossa própria forma, às vezes queremos até que Deus seja carrasco, meu irmão, falando sincero e francamente, que Deus tome uma providência X, que Deus leve e afaste Y da sua vida, mas a gente tem que aceitar que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável para a nossa vida. Então, tendo Jesus vindo, Jesus sendo essa porta, o caminho, a verdade e a vida para nós, né, por onde nós podemos nos afastar dessa natureza maligna, desse intento perverso, dessa inclinação ao mal em Jesus Cristo. Nós temos aí também a missão, né, segundo descreve aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, de ir e anunciar até os confins da terra o Evangelho de Cristo. Então, meus amados, essa é a conclusão da lição da escola dominical dessa semana. Se ficou alguma dúvida, se eu deixei de explanar algum ponto, pode colocar aí nos comentários, fique à vontade. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, que isso ajuda bastante o canal, né? É uma ajuda gratuita que você pode fazer para estar ajudando, divulgando e incentivando a gente que aqui faz o Plena Gestão para essa dedicação que a gente tem aqui, esse comprometimento com vocês, de estar toda semana aí trazendo a síntese da palavra de Deus para que você possa aí aproveitar o máximo na escola dominical. Porque o intuito do trabalho é esse. A gente explana aqui a essência da palavra de Deus para que você possa elaborar aí as suas perguntas, que você possa estar mais situado, para quando você for participar da escola dominical, você não ser só ouvinte, você ser também participante, você argumentar, você levar suas dúvidas. Isso é aprender, isso é crescer. Então, é esse aqui o nosso intuito. Então, não esquece. Se você acha interessante esse conteúdo para alguém que você conhece, manda aí, compartilha o like, pode compartilhar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sino para toda vez que eu postar, vai ter muita novidade aqui no canal ainda, nós estamos trabalhando e, para a glória de Deus, a gente crê que vai dar tudo certo. Então, meus amados, uma ótima aula da escola dominical neste domingo, é o que eu desejo para vocês. Levem suas dúvidas para o professor, se vocês quiserem também, tem toda a liberdade de colocar aqui nos comentários. Nós do Plena Gestão não sabemos de tudo, mas nós vamos nos debruçar aqui na palavra, nós vamos buscar, nós vamos crescer no conhecimento juntos, que eu acredito que isso é muito agradável a Deus. Então, uma ótima semana, fiquem na paz, em nome de Jesus, e até a próxima sexta.